Boa noite, pessoal. Novamente aqui com vocês nessa segunda-feira, Classmaker Educação. Eu sou Carla Luksic e hoje nós vamos apresentar para vocês uma live muito diferente. Vocês já escutaram a gente falando sobre isso e nós trouxemos um convidado também muito especial. Nós trouxemos aqui hoje o Jean Tonciak, que vai estar conversando com a gente sobre o uso do game como uma ferramenta de letramento digital. Nós conversamos aí várias vezes com vocês, já falamos sobre educação digital, letramento digital, informação midiática, tudo aquilo que envolve esse cenário nosso e qual a importância deles. E trazendo hoje com essa live, a gente vai estar falando sobre um assunto assim que a gente gosta muito, vocês também gostam, mas muitas pessoas nem sempre acabam usando os games por diversos motivos. Às vezes por não ter uma proximidade muito grande com esse tipo de tecnologia, não entende como esse processo funciona. Algumas pessoas acreditam que a idade pode ser impedimento dentro desse processo. E nós temos aí vários casos, inclusive de alunos que fizeram curso com a gente agora sobre construção de mundos virtuais com Minecraft, que depois aí vão poder até estar fazendo um comentário aí com vocês, aí nos nossos comentários do Facebook, falando sobre isso. Então, Jean, seja muito bem-vindo à nossa live, estamos muito agradecidos, gratidão por sua participação. Estamos aqui com Alexandre Mesquita também, agradecendo a participação dele. E como sempre, eu vou passar rapidinho a nossa agenda para a gente poder começar a nossa live. Bom, no dia 9 de dezembro, nós vamos estar aqui com a Jenny De La Roça sobre o uso da educomunicação no ensino de imigrantes no Brasil. Na sexta-feira, dia 11, veja, nós vamos ter uma live da Classmaker Educação na sexta-feira, dia 11. As nossas lives são sempre às segundas e quartas-feiras. Excepcionalmente, quando nós temos, geralmente, grupos de pessoas que têm que adequar a sua agenda, a gente abre uma data para essas pessoas. Então, na sexta-feira, nós vamos ter a nossa agenda aberta. A live vai começar às 21 horas, que vocês já conhecem no canal da Classmaker. E a nossa live vai falar sobre a primeira pandemia na era digital. Sua escola está preparada? Então, qual vai ser o assunto dessa live? Nós vamos estar aí com 3 participantes incríveis. Vou deixar o Alex para falar um pouquinho dos participantes. Alex, fala aí o nome deles. Oi, tô ouvindo. Tô. Bom, e assim, o assunto da nossa live vai girar em torno de levantamento de dados e de quais maneiras as escolas precisaram se adaptar e como que elas podem melhorar esse cenário. Por que esse contexto é importante para nós? Porque a gente vai entender aquilo que já aconteceu e não funcionou, aquilo que nós já passamos e funcionou e aquilo que nós vamos precisar evitar. Um exemplo disso foi a reabertura das escolas, que foram feitas agora há pouco tempo. Apesar dos esforços em separar, alternar dias, números pares, números ímpares, enfim, acabou não dando certo. Bom, vou passar aqui para vocês o nome dos convidados, tá? Nós vamos estar aqui com a Gislene Rocha, ela é uma das mestrandas na PUC de São Paulo, no programa TID, Tecnologias da Inteligência e Design Digital. Vamos estar com Marcelo Iugi, ele é bacharel em Direito pela USP e administrador de empresas pela FGV. Maria de Fátima Rufino, que é a supervisora de desenvolvimento de sistemas da PUC. Então, eles têm um trabalho muito interessante que fala justamente sobre esses dados, né? Como trabalhar esses dados e como transformar esses dados em uma informação importante para a gente. No dia 14 de dezembro, que é segunda-feira, nós vamos estar com a doutora Márcia Barreira. E nós vamos estar trazendo a live Desvendando a Dislexia. Doutora Márcia Barreira, ela já atua há muitos anos na ABD, Associação Brasileira de Dislexia. Então vai ser uma live muito interessante nesse sentido, completando aquela tríade de lives falando sobre a educação inclusiva, trazendo todas as dificuldades de aprendizagem como um painel para vocês. No dia 16 de dezembro, nós vamos estar com a Daniela Costa falando sobre os impactos do Covid-19 na educação em 2020. Nós vamos fazer um retrospecto, tá? Vamos avaliar os pontos, tudo aquilo que aconteceu e, lógico, se a gente está avaliando o que aconteceu, nós estamos conseguindo analisar melhor a nossa atuação agora em 2021.
Bom, Classmaker Educação vai parar, essa vai ser a última live. Nós vamos parar a partir do dia 21 de dezembro. Vamos tomar um descanso, além de outros trabalhos que a gente tem que fazer também, como as programações da Classmaker. E vamos voltar no dia 11 de janeiro, que é uma segunda-feira, em uma live com o Alexandro Mesquita, falando o que de fato são tecnologias educacionais, ok? No dia 13 de janeiro, estaremos com a Graça Graúna falando sobre a literatura indígena. Dia 18 de dezembro, com a Sônia Alegretti, falando do presencial ao online, os desafios enfrentados pela escola durante o Covid. No dia 20 de janeiro, estaremos aqui com a doutora Lilian Papis, fonoaudióloga, novamente falando sobre educação inclusiva, com os principais distúrbios da comunicação em crianças. Lembre-se que tudo isso afeta o processo de alfabetização, tá? Então, é muito importante a gente conhecer esse contexto. No dia 27 de janeiro, o Ellis Merlin estará voltando, falando sobre educação digital e o uso dos memes. Já conversei com vocês sobre isso, os memes têm estudos assim fantásticos do pessoal que trata sobre isso, porque a gente fala sobre mensagens, comunicação visual, como que você insere os memes também dentro de um contexto na sua sala de aula, na educação, no ensino, no processo de ensino e aprendizagem. Na mesma semana, de 25 de janeiro a 29 de janeiro, vai estar acontecendo o segundo Congresso COED, o Congresso de Online de Educação. E o Congresso vai estar falando sobre educação inclusiva. No dia 28 de janeiro, dentro desse painel do Congresso, eu vou estar conversando com vocês através do COED sobre inteligência artificial como ferramenta de inclusão. Gente, é bom a gente conseguir se antenar nessas coisas, porque a gente sabe como é caro participar de congresso e como é importante. Tá? Então a gente tem que aproveitar esses momentos aí diferentes que nós temos essa possibilidade, porque realmente o preço deles é muito bom. Né? A gente está falando coisa de R$29, é realmente um valor só para segurar as plataformas, e quem está participando desse congresso faz isso de forma a estar levando uma informação de qualidade com excelentes profissionais. O Igor Arnaldo, que vai ter um curso com a gente amanhã, também está participando do congresso, e a doutora Cláudia Lopes, que esteve aqui com a gente com o Open Mind na educação. Agora eu vou passar para o Alex, que ele vai falar um pouquinho do curso que vai começar amanhã com o Igor Arnaldo. E aí, depois de tudo isso, o Jean, ele vai conversar com a gente e vai falar um pouquinho da trajetória, do que ele gosta de fazer e porque isso é algo que o motiva a trabalhar e que traz relatos maravilhosos e fantásticos. O pessoal que está assistindo a nossa live que já entrou, terminou o curso agora de Minecraft, já entregaram os seus trabalhos do curso e, gente, os trabalhos ficaram fantásticos. Então, eles vão conseguir, inclusive, estar interagindo aí até com uma perspectiva nos comentários do Face, ok? Então, Alex, fica com você.
diretamente para essa aula de amanhã, tá ok? Então, a primeira aula vai ser amanhã, no dia 8/12, 8 de dezembro. A segunda aula vai falar sobre gamificando, que vai ser no dia 12 de janeiro de 2021. Então, guarde essa data, 12 de janeiro de 2021. É só você lembrar das 12 casas dos zodíacos aí, dos cavaleiros dos zodíacos. Para quem teve a infância aí, assistiu bastante. E aí a gente vai falar sobre gamificando. No dia 2/2, a gente vai falar sobre gamificação na prática e casos de sucesso, que aí já é em fevereiro. Então, na primeira semana de fevereiro, lembre, tem carnaval no mês de fevereiro, mas também tem curso de gamificação com a gente aqui na Classmaker, todos pelo canal do YouTube. Alex, tem que falar que precisa participar dos 3 cursos, dos 3 eventos, tá? Que o pessoal tá me perguntando, eles acharam que participando de um já recebia o certificado. Não, pessoal, então vocês precisam participar dos 3 cursos para conseguir aí o certificado, tá? Lembrando para vocês que aqui, ó, a gente está até explicando bem direitinho no post do Igor, tá? Primeiro, se inscreva-se no canal da Classmaker Educação lá no YouTube. Aí, só escrever lá Classmaker Educação, vai aparecer o logo. Depois, vocês vão preencher um formulário que vai aparecer lá no chat durante a transmissão da aula. Então, a gente vai disponibilizar um link que ele vai aparecer ali no chat. E assim que você clicar nesse link, você vai preencher um formulário. E aí, depois, a gente manda o certificado para vocês. É claro, depois que você assistir as 3 aulas, tá ok? Então, é muito importante que você veja as 3 aulas. A gente também já pensou, tá? Se por acaso você falou assim, mas eu assisti as 3 aulas, não foi ao vivo, mas depois eu assisti a outra aula. Tudo bem. Durante aquele formulário que você vai preencher, vão ter algumas perguntinhas chaves sobre algumas colocações que o Igor traz na aula dele. E aí, preenchendo aquilo ali certo, tudo bem. A gente emite o certificado para você, falando que você participou aí da aula do Igor Arnaldo sobre gamificação. Tá ok? Bom, eu ia falar para vocês também, acesse nossos canais, acesse nosso site para saber mais sobre gamificação, sobre outros temas que vocês queiram aprofundar na área de educação e tecnologia. Acesse lá o www.classmaker.com.br e lá vocês também irão encontrar outros cursos para você poder aprofundar o seu conhecimento em relação à educação e tecnologia. Hoje, nós vamos falar aqui com o nosso grande amigo Jean sobre essa ferramenta maravilhosa, né? Que é o game. Utilizar o game aí como uma ferramenta de letramento digital. Cara, o que é isso? Como que isso acontece? É isso que o Jean vai trazer para a gente na noite de hoje aqui para todos vocês. Então, acredito que muitas pessoas estão aí ansiosas, querendo ouvir o Jean. E, primeiramente, mais uma vez, Jean, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Gratidão mesmo. Para vocês que não sabem, esse é um dos meus mentores aí na área de design instrucional, então o cara realmente ele sabe muito sobre essa área de educação e gamificação. Gratidão aí pelo ABC aí que você me ensinou, já o direcionamento. Ele juntamente com toda uma equipe ali do Senac São Paulo, a qual eu tive a oportunidade de conhecer e dar os meus primeiros passos aí na área educacional, tá ok? Jean, eu peço por gentileza que você se apresente para o pessoal. Conta um pouquinho, por favor, da sua trajetória de vida para eles verem o quanto que você, de fato, conhece sobre o tema, sobre o assunto e por que você está aqui hoje para falar com a gente sobre esse tema tão importante. Jean, contigo. Boa noite, Ale. Boa noite, Carla. Boa noite a todo mundo que acompanha aqui a Classmaker, né? Ale, é um prazer tá aqui, né? É um prazer poder acompanhar a sua trajetória, né? Eu vi você lá pequenininho, começando, né? E fico muito feliz de você continuar na área e se tornar esse profissional que você é, né? Agradecer a Carla, né? Que também é uma outra referência aí na área de maker, de jogos, Minecraft, né? E estou muito feliz de estar aqui, de poder dividir um pouquinho, né, o que eu percorri, o que eu pude aprender, né, compartilhar as coisas que eu já fiz, né. Eu acho que como todo mundo aqui que está acompanhando a gente, eu tive uma história desde pequeno com games, né. Meu pai trouxe um dia um Atari para casa para os meus irmãos e aquilo causou uma comoção. Isso foi lá em 86, há muito tempo atrás. E a gente passou a família inteira a jogar, né? Enfim, a gente começou com Atari. Nesse meio tempo, a gente mudou para a praia e tinha, na época, isso era já 89, 90, a gente tinha uma promoção de um achocolatado, né? Que você colocava no leite e tal. E eu escrevi
e ganhei o Master System. Nossa, foi o acontecimento da minha infância. E da minha rua também, porque eu era o videogame mais moderno que tinha na época, e a minha casa virou ali o QG de toda a molecada, da meninada que morava lá, né? E era muito divertido, porque era já tecnologia mega moderna de 8 bits, né? Então a gente jogava Alex Kidd, a gente jogava, enfim, o Donkey Kong, as várias versões do Alex Kidd. Tinha um do Alex Kidd que eu lembro que não sai da minha cabeça, era quando era o Alex Kidd em Miracle World, que ele vem correndo numa ponte e quando ele cai, ele dá um grito. E eu nunca tinha ouvido um grito dentro de um videogame e aquilo me marcou, eu não esqueço, né? Qualquer grito que eu ouço, eu lembro do Alex Kidd gritando quando ele perdia, né? E, enfim, foi um pouco disso, né? Terminei o ensino médio, tudo, e aí fui para a faculdade, né? Eu entrei para estudar mídia, que nem o Ale estudou tecnologia e mídia digital lá na PUC, né? E tinha um grupo de pesquisa lá, pesquisando sobre os jogos, né? Isso era início dos anos 2000. E aí eu comecei a entender, falando, nossa, o jogo não é só uma brincadeirinha, não é uma coisa de, né, de um passatempo, tem muita coisa por trás, os processos semióticos, a toda a antropologia por trás do jogo, né? O jogo como uma ancestralidade, né? Fui conhecer o Huizinga, que é um cara que falou do jogo lá em 1920, 1930, né? E já era muita polêmica, porque ele falou coisas assim, nossa, a noção que a gente tem hoje de civilização, ela é posterior à noção de jogo, né? Porque se você pegar bem, em algumas histórias de tribos e civilizações antigas, eles jogavam muito antes de se entenderem enquanto civilização, né? Eles faziam, eles entregavam oferendas aos deuses, né? E muitas vezes era quem tem um pesquisador, ele fala dos Upanishads, né? Que assim existia um tipo de jogo e quem ganhava ia para um lugar e ele ia ser, ele tirava a vida dele, né? Ele ganhou e aquela vida ia para os deuses. Então, tem o mundo, o universo dos jogos, né? Dos games é um universo muito grande. Tem vários tipos de aproximação de estudos, né? O Ale sabe, a Carla sabe disso, né? Mas o que eu quero tentar trazer para vocês hoje é justamente esse olhar de educador, né? Sei que alguns aqui fizeram um curso com a Carla e sei de vocês também que gostam de jogos. Como é que isso se aproxima com a educação, né? E ali, mais ou menos em 2010, na época que eu conheci o Ale, eu fui aprofundar e fui fazer mestrado lá na PUC, no Educação Currículo, tentando entender como é que um game entrava na sala de aula pública, né? Como é que um game gratuito. É difícil, mas dá para fazer, né? E, enfim, aí continuei, trabalhei bastante com o desenvolvimento de jogos enquanto game designer, enquanto designer educacional, né? Achava que eu entendia de jogo e fui fazer jogo. Quando eu via, não sabia nada e tinha que estudar mais. Aí fui estudar game design, fui estudar os games studies, né? Que a gente fala. E comecei a fazer alguns projetos, né? Com um pouco de sucesso ali. Alguns projetos para empresas, alguns projetos dentro do Senac, da época que eu trabalhei lá. Fiquei um bom tempo independente, né? Lá em 2013, o país passava por uma época muito boa, de crescimento de 6, 7 pontos percentuais do PIB, então tinha bastante trabalho e eu me dei a liberdade de trabalhar 2 anos independente, só tocando projeto de game. E aí, foi curioso, porque eu hoje tem um nome chique, né? Hoje se chama coworking, mas na época, né, 2010, há 9, 10 anos atrás, não tinha, umas pessoas se juntavam e iam tocar coisas. Eu fiquei trabalhando com o pessoal da Casa de Cultura Digital, era um castelinho aqui em São Paulo, na Santa Cecília, um castelinho chamada Vila Inglesa, da época dos ferroviários e tal. E aí eu conheci muita gente, né? Então, o pessoal do jornalismo independente, o pessoal da área de engenharia mecatrônica, o pessoal que programava, então tinha o pessoal da Metamáquina, que construiu aquelas primeiras, a primeira impressora 3D com código aberto do Brasil, foram eles que fizeram, então foi um aprendizado gigantesco e eu entrei lá meio que para canalizar essa energia de game e comecei a fazer
Game Jams. Game Jams é um tipo de evento, né, hackathon, semelhante a um hackathon, onde as pessoas se encontram e passam 2 dias, né, 1 ou 2 dias juntas colaborando para fim de fazer um game, né. E aí eu fiz alguns para o Instituto Goethe de Língua e Cultura Alemã, fui para a Alemanha uma época fazer isso, enfim, fiz muitos projetos, né, também com o governo da Colômbia, né, lá eles têm um olhar muito interessante e muito sério em relação ao game, né, eles pensam o desenvolvimento de game para também desenvolver a cidadania, então lá tem as comunas, né, as comunas são as comunidades e existem bibliotecas dentro dessas comunidades e essas bibliotecas, elas funcionam dentro da comuna, ninguém mexe, ninguém rouba, ninguém depreda, né? E eles colocam os games lá dentro para as pessoas acessarem, então foi muito legal. E aí, enfim, em 2016 eu entrei para o doutorado aqui na Faculdade de Educação da USP, com esse olhar de game também, né? Mas muito interessado no letramento digital, né? Como é que uma criança ali no final da alfabetização, né? Lá no 3º ano, mais ou menos, ela aprendeu as letras, ela sabe o código, ela abre a boca, ela fala A, né? Então ela aprende o código da alfabetização, o código da letra, e ela passa a um outro estágio que é ser o letramento digital. Ela passa a fazer um uso social da alfabetização e isso se chama letramento em português, né? E aí o meu interesse é justamente assim, como que o letramento em português pode ser beneficiado ou não com o letramento digital, né? E daí o motivo de eu estar aqui hoje, né, conversando com vocês, tentar trazer um pouquinho de o que é esse letramento digital, o que são games, né? Como que isso chega na escola. Vai ser um pouquinho mais teórico, eu peço um pouquinho de paciência, mas tenho certeza que pode dar uma ajuda para quem está assistindo quando precisar fazer algum projeto dentro da escola e precisar de alguma referência, né? Então tá tudo documentadinho aqui, todas as referências. Se você me permite, Ale, eu já vou compartilhar, não sei se você quer fazer alguma pergunta já, ou se eu já posso continuar. Eu acredito que a primeira pergunta que eu ia fazer, ela já vai dar, como se diz, o primeiro passo para você introduzir o seu material, que eu ia perguntar para você o que é um game, para que os professores também possam conhecer e saber o que é um game. Então, eu trouxe várias perguntas que eu acredito que você vai responder para o pessoal no decorrer da sua apresentação. Então, eu vou fazer logo 2 de cara, e aí você já começa com a sua apresentação, e aí acredito que elas já vão ser respondidas. Que a primeira é essa, de fato, o que é game, né? O que é um game? E a segunda é, o que é o letramento digital? Então, pode começar aí, Jean, é contigo. Legal, vamos lá. Eu vou resumir bem rapidinho, mas eu vou dar mais detalhes aqui na apresentação, né? Na minha visão particular do game, ela está muito próximo ao que a professora Lúcia Santaella fala, né? No sentido de que o game, ele consegue, ele é uma tecnologia, ele é uma máquina de estados, uma máquina de comunicação, e ele consegue absorver ele consegue contato com muito dos nossos sentidos, né? Então, quando você joga, né, independente do tamanho da tela ou do tipo de console que você usa, você está ali envolvido o seu olhar, né? Então, a sua visão, está envolvido toda a sua parte de cognição, né? Consequentemente, está envolvido a sua parte, o seu tato, né? Então, você está tocando em algum lugar, né? Geralmente, a máquina te dá algum retorno, então mexe o seu controle, mexe o seu celular, está envolvido a sua audição, né? Então, é uma tecnologia que envolve muitos órgãos dos sentidos humanos, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor aqui dentro, mas isso é extremamente poderoso, né? E tem que ser usado de uma maneira muito consciente, né? Para não cair no risco daquilo de você só ficar jogando na sua vida. Ninguém aqui quer viciar as pessoas em jogos, não é isso. Mas existe uma potência dentro do jogo que pode ser muito bem explorada e dentro da educação tem um potencial enorme. E isso se mistura com o letramento digital, né? O letramento digital, ele é um tipo de conhecimento que a gente adquire quando a gente está navegando em telas, quando a gente está buscando coisas dentro da internet, quando a gente, enfim, passa a fazer uso do digital, né? É um conceito bem amplo, mas eu vou explicar aqui para vocês, espero que fique
fique mais claro. Vamos lá, eu vou compartilhar. Legal, Jean. Bom, só também para reforçar aqui para o pessoal é o seguinte, que o letramento digital, ele também está dentro daquele conceito do letramento na parte da alfabetização. Por exemplo, quando você vai ensinar a criança a ler, geralmente ela não conhece as letras. Então, quando a pessoa não sabe ler e escrever, você fala para ela que ela é uma analfabeto digital. Desculpa, analfabeto. É que eu estou tão linkado com o digital que eu acabei confundindo as bolas aqui. Então, quando a pessoa é analfabeta, ela não tem o domínio da leitura nem da escrita. Vamos falar assim no mundo analógico, vamos conceituar assim. E muitas das vezes uma pessoa ela pode não saber ler nem escrever, mas ela é letrada, porque ela conhece as letras, em relação às letras do alfabeto. Eu vou dar um grande exemplo aqui, por exemplo, para vocês. A minha mãe ela não sabe ler nem escrever, mas ela consegue pegar um ônibus e sair do bairro dela e ir para uma zona central, e ela consegue pegar esse ônibus porque ela conhece as letras. Então, ela é letrada nesse momento aí. E aí, quando a gente vai falar do letramento digital, a gente está falando que muitas vezes a pessoa pode não ter aquele vínculo constante, ele pode não ser fluente nos recursos digitais, mas algumas coisinhas aqui e ali ele já sabe fazer no mundo digital, então ele já conhece alguns recursos a qual permite que ele seja letrado. É claro que esse é apenas um dos conceitos, apenas uma parte rasa que eu estou dando para vocês. O mais profundo aí é com o Jean. Pode ir aí, Jean. Era só enquanto a apresentação não aparecia. Obrigado, Ale. Existe, né, os pesquisadores da área de alfabetização e de letramento em português, existe um momento onde a criança, né, ela já aprendeu todos os códigos e ela passa a fazer esse uso, ela começa a entender, né, aquilo que o professor Cortella fala, né, a patanada, né, o que é a patanada, né, é um animalzinho que está no lago e está se movimentando, né? E as pessoas estão vendo, então, assim, tem vários sentidos ali dentro, né? E aí é uma discussão bem grande entre o que é alfabetização e o que é o letramento, né? Muitas vezes ele se confunde, né? A gente tem pesquisadores muito excelentes aqui no Brasil, né? Que tratam desses assuntos, eu vou trazer alguns aqui. Mas vamos lá, não sei se vocês estão vendo aí a minha tela. Tá aparecendo? Sim. Legal. Então a gente vai falar sobre o uso de games como ferramenta de letramento digital, né? Interfaces com a interdisciplinariedade e o desenvolvimento de projetos, tá? Isso tudo pensando em escola, que eu acho que é o nosso maior público aqui, né? Bom, eu sou o Jean, eu sou educador, né? Sou pesquisador da Faculdade de Educação da USP. Também pesquisei lá na Faculdade de Educação Currículo da PUC São Paulo. Atualmente desenvolvo projetos, trabalho muito com mentoria para startups de impacto social, sou docente do Sebrae aqui de São Paulo, enfim, faço algumas outras coisinhas aí. É um prazer estar aqui com vocês. Então, hoje a gente vai falar, né? Enfim, quando a gente fala desse letramento digital, desse uso de games, é para quê? Né? Para que serve? Por que todo mundo está falando que game é legal, né? A gente vai entender por quê. Isso tem a ver com as habilidades e competências dos estudantes, né, nesse mundo que já estamos vivendo. Mas vamos falar de games e letramento digital. Para que isso entre na escola, precisa ter um olhar sobre essa interdisciplinariedade, né? Falar um pouquinho de currículo e contar que tem alguns lugares que você pode consultar para ter referências sobre esses conceitos de tecnologia, educação, cultura digital, né? Pensamento computacional, tudo que vamos falar hoje, né? Dentro do pouco tempo que tem, eu prometo ser direto ao ponto, tá, gente? Bom, o que a gente espera, né? O que temos hoje e o futuro que nos espera, né? Então, a Carla estava me contando, a Além me contando, que assim, vocês vão ter uma série de cursos aí com inteligência artificial, com, enfim, o uso de games, né? E vocês procurando, vocês vão... não é difícil encontrar conteúdo sobre impressoras 3D, sobre, enfim, tecnologia em nuvem, sobre tudo isso que já está no nosso dia a dia, às vezes a gente não percebe, né? Muitas vezes não chega na escola por uma série de questões, né? E aí traz uma reflexão, né? Isso tudo, todas essas tecnologias, né? Elas estão vindo com muita força.
Muitas delas vão ficar, muitas não vão ser usadas, né? Trago o exemplo aqui, há uns 3 anos atrás, todo mundo falava do óculos do Google, né? Aquele óculos que tinha uma câmerazinha aqui, você conseguiria ver tudo, enfim, foi um projeto excelente, mas que infelizmente não emplacou, então não teve desenvolvimento, as pessoas não se interessaram, então aquilo parou, né? E tem tudo a ver com o que o Bauman, né, um pensador aí contemporâneo nosso, infelizmente faleceu recentemente, que ele fala que a única certeza que a gente tem é a incerteza, né? Então, quase que como um sólido que vai se diluindo, né, a coisa da água, e ele fala muito isso em cima daquilo que o Marx falava, né, que tudo que é sólido se desmancha no ar, e ele faz toda a teoria em cima dele, né, então, o que temos para hoje, né, essa tal da modernidade líquida, né, que ela é fluida, ela é em movimento, ela é imprevisível, existe às vezes ele faz uma análise em relação às pessoas, né, então, os mais jovens, às vezes, né, eles têm um pouco de insegurança em relação à frente, e isso traz uma certa falta de compromisso, né? Questões emocionais, a questão do prazer imediato, são todas questões que a gente está vivendo, né? Ainda mais nessa época de pandemia, né? E o futuro que a gente espera, né? Então, assim, eu comentei um pouquinho, mas robótica, né? Carros autônomos, empresas onde tem poucos operários e operárias, trabalhadores humanos, mas sim pessoas que fazem a manutenção das máquinas, sistemas integrados, internet das coisas, né? Então, tecnologias que a internet trouxe, que hoje estão disponíveis e você pode mais ou menos facilmente lançar mão, né? Precisa ter segurança cibernética, né? A gente acabou de passar pelo processo de eleições e tivemos um ataque gigantesco, né? Coisa de 500 mil acessos por segundo no domínio da justiça eleitoral. Não tem servidor que aguenta isso. Felizmente eles aguentaram e não teve nenhum problema, né? A democracia segue firme e os sistemas digitais também, então a computação em nuvem, impressão 3D, isso tudo que a gente vem comentando, né? Esse é o futuro que já está acontecendo, né? E quando a gente fala aqui em habilidades que esses nossos alunos precisam ter para, enfim, para que eles consigam viver esse mundo, né? Não só os alunos, a gente também como professores, né? A gente precisa se atualizar, a gente precisa estar curioso das coisas, né? São os letramentos essenciais. Então, fala muito ali em leitura e interpretação, numeração, letramento científico. O nosso tema aqui, o 4, que é o letramento digital, né? Letramento financeiro, letramento cívico e cultural. Então, são coisas que ao longo da vida a gente vai desenvolver e que os alunos precisam, né, de alguma maneira, estar próximo disso, né? Enfim, dessas competências do pensamento crítico, criatividade, né? Que aliadas a características da personalidade, como curiosidade, iniciativa, né? Resistência e resiliência, para lidar com um perfil dessa geração que está vindo diferente, né? O Alê, a Carla, eu, você que está ouvindo a gente, com certeza foi ensinado de um jeito diferente da maneira como a gente tem que ensinar os nossos alunos, né? E a gente precisa colocar isso em prática, né? E aí, a gente cai o seguinte, né? Tantas tecnologias e o que isso tem a ver com o ser humano, né? Na verdade, todas essas tecnologias, elas têm um papel, elas fazem elas têm um sentido de extensão do humano, né? Então, quando eu penso em memória, quando eu penso em capacidade de armazenar dado, o que eu estou falando? Estou falando da capacidade do ser humano de armazenar informações, de processar informação. Então, o computador faz isso, né? Então, quando eu falo de um robô que ele consegue movimentar uma grande estaca de concreto, uma grande parede de concreto, ele está estendendo, né, o que talvez 20, 30 pessoas teriam que fazer para carregar aquilo tudo, né? Então, a professora Santella fala disso, né? É o ser humano ampliado, é o ser humano, a capacidade do ser humano de intervir né, na natureza, enfim. Então, é disso que a gente está falando, né? É esse tipo de tecnologia.
E aí, aqui, eu trago o que o game tem a ver com tudo isso, né, gente? Lembra lá no início que a gente falou que os games, eles capturam boa parte da experiência humana. E tem dois pesquisadores ali, né? Um pesquisador, Sandro Smith, que no livro da Salem, do Zimmerman, eles falam, né? Que o game, ele propicia essa experiência, né? Então, assim, tudo que acontece lá enquanto ação e reação, então, quando você está jogando, existe uma varredura visual, você está correndo de um lado para o outro, aquilo muito rapidamente seu cérebro está processando, né? Uma atividade sensorial e motora extremamente poderosa, né? Ações físicas, todo o nosso mecanismo cognitivo está voltado para aquilo, né? E a gente controla, né? A gente controla a entrada, a saída, o personagem, né? O Minecraft, vocês controlam, constrói. Então, enfim, o game é um grande, talvez, um funil ali de tecnologias que avançam, né, à medida em que ele é desenvolvido, né? E como é que isso tem a ver, o que isso linka com o letramento digital, né, gente? Tem muito a ver, né? Se a gente pensar que existem famílias, né, existem crianças, existem pais e mães que às vezes deixam a criança com seus celulares, né? E essa criança vai instintivamente ali abrir o ícone do YouTube para ver algum videozinho, ela vai abrir, procurar algum joguinho, né? Então, existe sim um princípio de letramento digital nessas crianças, né? Se a gente pensar, né, o que quer dizer letramento digital, tem a ver com a gente conseguir manipular aquilo que a gente está vendo, né? Isso desde os pequenininhos até a gente quando já está, né, enquanto ser humano, enquanto ser vivo totalmente formado, o letramento digital ele está envolvido, né? Claro que existe uma crítica, né, e uma leitura que a gente deve fazer, que existe um momento certo para trabalhar com a criança, né? Então, na primeira infância não é aconselhável, né? Ali a partir dos 2, 3 anos você pode ter né, 1 a 2 horas por dia, né? E à medida em que ela for crescendo, você pode aumentar esse tempo, né? Mas né, no meu interesse de pesquisa, que é o letramento, né, o período da alfabetização para o letramento em português e em seguida o letramento digital, tentar entender o que esse letramento beneficia, né? Beneficia o letramento em português. Mas o que é esse tal desse letramento, né? E aqui eu trago o Bowden. Bowden é um cara, é um inglês, né? Ele dá pesquisador da área de biblioteconomia, e ele fez uma aproximação entre o letramento informacional e o letramento digital, e ele vai explicar o que é isso, né? Tem a ver com a nossa utilização, né, de tecnologias da informação e comunicação, tudo aquilo que a gente aprendeu em usos anteriores, quando a gente vai passar a mão de uma nova tecnologia, a gente carrega isso com a gente sem perceber, né? Então, na prática, o que isso quer dizer? Se você já usou o Word uma vez e mudar a versão, a interface do Word, você vai, com a cabeça antiga do Word, tentar buscar coisas novas, na versão nova do Word, né? Então, a gente carrega isso um pouquinho conosco, né? Tem a ver com ler e entender formatos digitais e não digitais também, né? Criar informação digital, avaliar a informação, né? Aqui esbarra em 2 outros conceitos, que é o letramento informacional e midiático, eles estão muito juntos ali. O principal, né, que é associar esse desenvolvimento do letramento digital a perspectivas de independência e autonomia, né, letramento moral, social. Então aí entram aquelas questões assim da segurança, né, do meu comportamento em frente a uma rede social, né, a maneira, se eu escrever em caixa alta, parece que eu estou gritando e não é isso, né, e você saber que se você ofende alguém na rede social é como se você estivesse ofendendo alguém pessoalmente, né? Então o letramento digital é um campo super aberto, né? E como isso tudo, né, gente? Como isso pode ser trabalhado em escolas, né? Será que só colocar um game lá dentro vai acontecer alguma coisa? Vai, enfim, ajudar essa criança a se desenvolver? Enfim, tem que ter será que o simples fato de ter uma tecnologia lá dentro vai adiantar alguma coisa? Bom, a gente sabe que não, né? Uma máquina não faz diferença nenhuma ter ou não ter uma escola se você não tem
um aluno que esteja engajado, né, que ele queira utilizar aquilo, e se você não tem o mediador, que é o professor, né? Se o professor não tiver uma organização, não tiver um planejamento, não tiver um certo domínio, né, uma curiosidade de usar essa tecnologia, não vai funcionar, né? E aqui a gente traz alguns olhares, né, de como inserir isso dentro da escola, né? E aí entra uma outra, uma parte mais filosófica da coisa, né, a Lei Carla, que é justamente o que essa tecnologia traz em sua essência, né? A tecnologia, o que a gente sabe, ela é constante mudança, né? Ela é uma constante forma de evolução, né? E aqui a gente tem o Lévy, o Pierre Lévy, que é um filósofo canadense, francês, né? Que foi um dos caras que lá em 90 ele já previa isso tudo que está acontecendo agora com as redes sociais e tal, né? Então, assim, ele fala desse campo de uma tecnologia intelectual, né? Então, quando você acessa o seu celular e você está mexendo ali na sua rede social, não é só um pedaço de metal programado, né? Teve muita gente que pensou as telas, teve muita gente que pensou, fez a arte para produzir aquelas telas. Então, teve um acúmulo gigantesco de tecnologias, né? E não só a máquina em si, a parte física, né? E o Lévy vem trazer isso para a gente, né? De que todos esses aspectos técnicos, artísticos, passam por esse crescimento tecnológico, né? Então, a tecnologia por si é mudança, né? E aí sim, como é que isso tudo vai para dentro da escola, né? A gente tem aqui o exemplo da professora Ivani Fazenda, professora lá da PUC, que ela é uma da maior estudiosa, né, do Brasil, quiçá do mundo, da interdisciplinariedade, né? Onde ela fala que, assim, para a gente conseguir, né, no caso do game, da tecnologia, trabalhar isso dentro de uma escola, né? Aqui eu estou puxando uma interpretação minha, mas é o que ela está falando aqui em relação à interdisciplinariedade, né? Quando ela diz assim, uma mudança de atitude do conhecimento é uma substituição da concepção fragmentária para a unitária do ser humano. Então ela está dizendo que assim, não adianta, né? Se eu sou professor de tecnologia e achar que eu vou dar aula lá para o ensino fundamental 1 e achar que só a minha disciplina é importante, eu estou muito enganado, né? E muitas vezes a gente, como professor, a gente comete esse erro, né? De achar que a minha disciplina é melhor, é mais importante que a outra, e não é por aí, né? Na verdade, se você não começa a entender a sua disciplina como uma das partes que o aluno precisa entender para ter uma concepção maior de conhecimento, né? Para que realmente a aprendizagem aconteça, a gente vai estar fazendo, né, casinha, fazendo panelinhas e atrapalhando a aprendizagem do nosso aluno, né? Então, essa perspectiva da Ivani é super interessante, né? De como enxergar essa visão de conhecimento, né? E aí ela fala, né? Por que da interdisciplinariedade? Você consegue trabalhar de diversas formas, colaborando entre áreas distintas, né? Criação de uma relação qualificada entre todo mundo, então todo mundo tem voz, todo mundo pode opinar e vamos focar no aluno, né? Vamos focar na aprendizagem do aluno, é por isso que a gente está aqui. E isso é uma maneira de transformar, é uma maneira de trabalhar muito diferente do que aquela eu isolado lá na sala dos professores, fazendo o meu planejamento, sem falar com ninguém, sem dividir ideias, sem colocar, né? Então, né, aqui não é nada muito novo, né? Mas, assim, são coisas que talvez a gente não tenha conseguido colocar em prática ainda, né? E quando a gente fala, né? Então, a gente falou lá de games, tecnologia, interdisciplinariedade, que currículo que daria para a gente trabalhar, né? Um currículo que ele não pode ter essa visão enquanto um território em disputa, né? Então, não sou eu que acho que sou o detentor do conhecimento e encerro a minha disciplina numa panela e acho que isso vai estar tudo certo. Não é assim, né? O currículo ele é muito mais do que um simples
sequência didática, uma simples ordem de assuntos, né? O currículo ele está encravado na parede da escola, na maneira como o professor fala com você, na maneira como o coordenador ele demanda os seus professores, né? A maneira como um diretor de escola se coloca em relação aos funcionários da administração, né? Da secretaria. Então, o currículo ele é a experiência, a vivência de aprendizagem, né? Enfim, então a gente falou, né? Vamos resumir que eu estou quase no final aqui para depois abrir uma pergunta e a gente ir mais para um bate-papo, não ficar tanto na teoria, né? Quando a gente fala lá de game, fala de tecnologia, né? Falou aqui da interdisciplinariedade, falou de currículo, como é que isso tudo se organiza, né? E aí tem um trabalho muito sério e muito competente do CIEB, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Tive a oportunidade de trabalhar lá durante um período, e ele organiza, né, tudo isso que a gente está falando aqui de robô, de game e tal, fica muito bem organizado nessa mandala aqui, ó. Então, essa divisão é justamente para organizar. Então, existem 3 grandes áreas da tecnologia, então, o pensamento computacional, a tecnologia digital e a cultura digital. Pensamento computacional tem a ver com a programação, é aquilo que a gente... é uma habilidade humana, né? Então, se eu te der uma caixinha cheia de botões coloridos e eu te falar assim, olha, separa para mim os botões vermelhos, você vai lá e separa. Separa para mim os botões com 3 furos, você vai lá e separa. Então, você está querendo, sem perceber, você está exercitando um tipo de pensamento, que é o pensamento computacional, que de uma maneira bastante avançada, né? Depois com a lógica de programação, com as linguagens de programação, você consegue fazer, enfim, trabalhar com uma quantidade de dados gigantescos, né? Com Big Data, com, enfim, análise de comportamento por dados, né? Isso tudo está ali dentro do pensamento computacional. Existe uma outra área que o CIEB organiza, que é a tecnologia digital. Então, ali tem a ver mais quando você fala assim, os caras de TI. Chama o pessoal do TI, é a tecnologia digital. Por quê? Ali entra todos os conceitos relacionados à representação de dados, a parte do hardware, do software. Então, meu computador deu ruim, o que eu faço? Então, é ali dentro que você vai conhecer como é que arruma um computador, etc. Mas é a minha internet que não está funcionando, é a comunicação em redes, vai estudar os protocolos HTTP, vai ver como é que funciona os pings, tudo isso. Ali está dentro da tecnologia digital. E a cultura digital, né, que talvez é por onde, né, a maioria de vocês, é o meu caso também, onde a gente está mais próximo, né? É ali que entra o letramento digital, né, que é essa aproximação às telas, aos computadores, a cidadania digital, então é você se comportar de forma ética, né, ética e socialmente responsável dentro de uma rede, saber que você é uma pessoa lá dentro também, que tudo que você faz deixa marcas, né? Imagina que você está andando, você molhou o pé e passa a andar no seco. As suas marcas molhadas ficam marcadas no chão. Então, gente, no digital não tem como escapar. Se você escreveu alguma coisa que não é legal, vai ficar marcado. Então, é legal pensar na sua atitude no digital. Isso é a cidadania, né? E a tecnologia e sociedade, que vai estudar essas transformações todas que a gente está vivendo, né? Por que de 10 anos para cá, né, quando o Ale foi fazer estágio lá com a gente no Sebrae, não tinha esse boom de rede social, não tinha. Então, hoje em dia, a gente vive em função de rede social, muitas vezes, né? A gente tem que tomar cuidado para não ficar entrando toda hora. Então, é a tecnologia e sociedade que vai estudar tudo isso. Enfim, é só um jeito de organizar, né? Eu fui aqui lançando um monte de ideias, às vezes um pouquinho desconexas, eu peço desculpas, mas, assim, era uma tentativa de trazer para vocês o quão grande é esse simples fato, eu quero colocar um game na minha sala de aula, né? Então é uma coisa muito séria, é uma coisa muito interessante, é muito instigante para os alunos, tem que ser feito de uma forma efetiva, né? Então tem que ter um planejamento por trás. Não dê para o seu aluno o game como uma recompensa. Ele acabou a lição para jogar, né? É melhor que não dê, é melhor que você espere, estude um pouquinho mais, né? Vai buscar referência. Tem publicação do professor Luciano Meira, que é um dos maiores especialistas do Brasil, do professor João Matar, né?
tem a tese do Alessandro, tem a minha tese, tem coisas que a Carla escreveu, enfim, tem muita gente boa, tem muita gente legal, então é legal saber um pouquinho, né? E também, assim, também não pode ter medo, né? Quer fazer, vai lá e faz, vai dar errado, depois faz de novo e vai dar certo, né? Ale, era um pouquinho disso que eu queria trazer, né? De deixar o meu contato, ccd.jean@gmail, e para a gente, assim, abrir aqui o canal, né? Para a gente conversar um pouco, porque como eu falei, não gosto muito de falar de teoria, porque eu sei que tem gente ouvindo a gente aqui que gosta muito da mão na massa, né? Mas é bom fazer a gente pensar, né? E entender que tem muita gente séria pesquisando por trás, que não é só uma brincadeirinha, né? Como eu fiz quando eu tinha 7 anos, quando ganhei o videogame. Certo, não, perfeito, Jean. Você trouxe essa explanação para a gente, que ela foi maravilhosa para a gente poder, de fato, os nossos educadores, quem estiver nos assistindo, pais, familiares, enfim, todos nós temos um pouquinho de educador dentro da gente. Isso foi bom você trazer essa explanação para introduzir, de fato, o pessoal a esse tema tão maravilhoso que é do letramento e da gamificação. E como você mesmo disse, né, não basta você querer falar assim, eu quero colocar um jogo na minha aula. Não, gente, calma. Antes de colocar um jogo, a gente precisa saber o objetivo, ter um pouquinho, uma razão, porque, de repente, você pode colocar algo dentro da sala de aula que pode frustrar o aluno, porque não foi bem pensado. Bom, eu queria falar só para o pessoal o seguinte também, gente, usem o chat do Facebook, por gentileza, para colocar perguntas que você tenham aí para o Jean, que vocês tiveram aí em relação a essa apresentação que ele fez aqui com a gente. Então, se você tem qualquer tipo de dúvida, quer sanar alguma coisa, quer uma dica, já aproveita aí o espaço do chat aí do Facebook e coloca aí a sua dúvida. Bom, o Jean já trouxe para a gente bastante coisas legais, mas eu vou fazer uma perguntinha aqui para ele. Na verdade, eu vou pedir para ele fazer uma citação para a gente, né? Eu vou começar pela pergunta, vai. Primeiro, Jean, como que o educador pode utilizar o game como ferramenta de letramento digital? Você pode citar, por gentileza, para a gente 1 ou 2 exemplos de como ele pode fazer isso? Claro, Lê. Acho que assim, primeiro que ele tem que ter em mente, né, qual é o objetivo, né, de aprendizagem que ele quer, o que ele quer com a inserção de uma tecnologia em sala de aula, né? Ele fazendo essa pergunta, ele vai entender qual é a tecnologia que serve ou não, né? E aqui eu dou um exemplo da pesquisa que eu estou fazendo, né? Eu estou indo a campo, lá numa escola pública no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, e eu coloquei as crianças para que elas fizessem algumas atividades, né? Então, primeiro, a gente falou sobre o espaço da escola, né? A gente pedi para que eles desenhassem a sala, onde que eles estavam localizados dentro da sala. Depois eu pedi para que eles passeassem pela escola e fizessem o mesmo exercício de identificar os espaços da escola, né? Legal, isso tudo não tinha computador, não tinha nada digital, né? Aí passou, isso foi umas 2 ou 3 aulas, a gente foi para o laboratório, né? Usar o computador. Aí eu pedi para que eles abrir o Scratch para eles. O Scratch é uma linguagem de programação por blocos, né? Do MIT, super conhecida. Depois vocês buscam lá. E aí eu pedi para que eles explorassem. Eles passaram uma aula explorando, foi aquela bagunça, né? Enfim. E na outra aula, o que eu fiz? Eu pedi para que eles, a partir do que eles tinham desenhado na sala de aula e no que eles perceberam do entorno da escola, de que eles pudessem fazer um caminho pelo mapa que fizeram, entrar pela escola e chegar até a cantina para pegar a maçã, né? Sendo que eu só tinha falado, eu gostaria que vocês chegassem até a maçã. E aí o letramento digital estava totalmente envolvido, né? Porque eles saíram de uma percepção do mundo, né? Saíram de uma percepção do espaço, e tentaram, através de uma linguagem computacional, uma linguagem digital, tentar se locomover, né? Eu não dei um comando para eles, não falei como é que o Scratch funcionava, eles mexeram, né? Saíram mexendo. Uns conseguiram em mais tempo, outros conseguiram em menos tempo, né? Qual era meu objetivo com isso? Primeiro, fazer eles conhecerem o espaço e o entorno, fazer eles terem uma relação do entorno com o conhecimento deles, né? Eu tive alunos que chegaram no final e falaram, nossa, eu falei para o gatinho, né? Era a versão do gatinho do Scratch,
eu falei para ele virar para lá, e ele virou, só que ele não sabia o que era esquerda e direita ainda, né? E ele aprendeu, por esse movimento, que virar para lá era virar o gatinho para um lado, né? Então, foi uma série de aprendizagens que foram despertadas, né? E depois a gente foi, né? Eu não fiz isso sozinho, eu estava com um professor junto comigo, professor que era polivalente, né? Então a gente trabalhou juntos, a gente foi desenvolvendo tudo isso. Então, acho que a primeira coisa é se perguntar, né? Para que eu quero utilizar a tecnologia, né? O que do letramento digital eu posso utilizar? Então, letramento digital, né? Existem escolas, né? Eu cito um exemplo aqui da escola do Colégio Porto Seguro, um colégio alemão, onde eles têm um currículo que vai do infantil 3 até o Fundamental 2, né? Então, eles têm a gradação de como que são esses conhecimentos do letramento digital, né? Enfim, existem escolas públicas que fazem isso, né? A gente tem o trabalho da professora Gislaine, ela tem um grupo, ela é da Prefeitura de São Paulo, né? Certo. E ela tem um trabalho com games super forte, né? Só trabalhando com softwares livre, e com uma atenção super especial para o letramento digital também. Então, assim, existem algumas formas, alguns jeitos, né? Acho que a minha dica, né? A minha sugestão é que encontre uma maneira, né? Você pode entrar lá no site do CIEB, existem sugestões de práticas lá dentro, mas o legal é o professor criar a sua maneira, né? Então, os professores da polivalência, né? Eles são muito criativos, são muito inquietos, e eles encontram maneiras que, né, às vezes eu me acho um especialista em tecnologia, né, longe disso, mas eles acham uma maneira que nunca passou pela minha cabeça e dá super certo, né? Acho que é muito mais a experimentação, né? E a tentativa planejada de se tentar utilizar o letramento digital. Certo. Você citou a professora Gislaine. É a Gislaine do quê? Só para o pessoal ter uma referência também dela sobre o trabalho. É a Gislaine Munhoz. Gislaine Munhoz. Que aí o pessoal busca ela e já conhece um pouquinho do trabalho dela aí. Isso. Okay. Bom, eu vou para uma segunda pergunta, que é o seguinte. Geralmente, qual é o perfil do aluno ou usuário que precisa ser letrado digitalmente? Todos nós precisamos passar pelo letramento digital? Nossa, muito boa pergunta, porque assim, nós, querendo ou não, nós estamos passando pelo domínio do digital, né? Pelo campo do domínio do digital. A única diferença é como chamar isso, né? Tem uns que vão falar que é a alfabetização midiática informacional, né? A Unesco fala bastante isso. Tem uns que vão falar que é o letramento informacional, que é uma coisa que vem da biblioteconomia também, né? Eu acho que é importante, né, saber os nomes, saber as diferenças, mas para quem está em sala de aula, uma tentativa excelente é tentar trazer para dentro da sala de aula o universo onde o aluno já está, né? E isso é cultura digital pura, né? Então, se ele está jogando, né, a gente vê agora todo mundo jogando o Among Us, que é um joguinho de ladrão e polícia, né? Aquele fecha os olhos, polícia, ladrões fecham os olhos, então, é uma versão digital, né, de uma brincadeira super legal que a gente fazia. Então, assim, tentar entender o que enquanto cultura digital, esse aluno está vivendo e pode me ajudar enquanto necessidade pedagógica, né? Então, eu posso, por exemplo, pegar o Among Us e fazer essa brincadeira que se acontece dentro do jogo acontecer na sala de aula ou mesmo no remoto, né? No ensino híbrido que a gente está vivendo agora, né? É possível fazer essa transposição. Então, não tem não tem a receita do bolo, sabe, Ale? E Carla, o que existe assim são tentativas, né? Existe, por exemplo, eu tenho alguns professores que às vezes eu convido para falar, faço alguns eventos, né? Eu peço para que eles mostrem as suas práticas, mas eles mesmos às vezes não ficam confortáveis em falar, mas isso funcionou para a minha sala de aula, né? Então, tem algumas maneiras de fazer isso, de como utilizar em sala de aula, né? Acho que o resumo, né, é justamente esse. O que da cultura digital o seu aluno está
tá vivendo, né? E o que dela você pode trazer para dentro da sala de aula. Às vezes você não precisa do computador também, né? A gente tem casos de escola às vezes que não tem energia, que mal tem computador, né? E você consegue sim trabalhar o letramento digital, o pensamento computacional com, né, com estratégias desplugadas, né? Com papel, com recorte e cola, com amarelinha, né? Então é muito do feeling, né? E isso eu Sim. sei que educadores têm bastante. Eu entendi. A sugestão seria o seguinte: você não tem os recursos digitais dentro da sala de aula, você pega esses recursos digitais, entende como a mecânica funciona do digital que o seu aluno está utilizando, e você transfere isso para o analógico, para o ambiente físico. Então, é engraçado, porque, assim, tudo que é feito no digital, querendo ou não, ele é uma réplica, vou chamar assim, do que está no ambiente físico. Então, muitas das vezes, está no ambiente físico, você faz uma réplica para o aluno usar no digital, ou até mesmo como entretenimento para criança, para jovem, para adultos utilizarem. E aí, quando o professor consegue identificar como é que é essa lógica no físico, ele pode tirar do analógico novamente e jogar no físico, e aí brincar com elementos de gamificação dentro de sala de aula. Isso é bem legal. Carla, e aí, no Face, tem alguma pergunta para o nosso amigo Jean? Tem uma pergunta aqui do Thiago Kozer, e ele está perguntando o seguinte: como separar o Até Combater um encantamento com a tecnologia com uma proposta realmente embasada de educação, utilizando um suporte tecnológico? Boa pergunta, Thiago. Obrigado, viu, pela pergunta. Está falando ali, né, do encantamento e desse embasamento com a tecnologia, né? Volto aqui ao que eu tenho dito, né? A tecnologia tem que estar em sala de aula com um propósito, né? A tecnologia, por ela mesma, ela não resolve problemas, ela traz mais problemas, né? Então, assim, tentando dar um exemplo prático, né? Que nem de vivências que eu tive com os professores que eu coordenei, ou mesmo em aulas que eu dei na escola pública, né? A gente trabalhava, por exemplo, desenvolvimento de projetos, né? Quando era um projeto, a gente tinha que investigar, né? Não adiantava eu chegar lá e falar, olha, vamos estudar Arduino hoje. Nossa, eu tô sendo o pior professor fazendo isso, né? E sim, eu tenho que investigar com meus alunos o que eles querem pesquisar, o que está incomodando eles, o que eles estão a fim de ver, né? E eu lembro de casos assim, a gente está numa região onde tinha questões de alagamento, né, de chuva forte e tal, e teve um dia que deu uma chuva super forte na região onde era a escola, e os alunos, foi muito sério, felizmente não teve nenhuma morte, tudo, mas os alunos falaram, puxa, a gente pode pensar um projeto para conter as enchentes. Eu falei, nossa, isso é muito legal, vamos embora, vamos fazer aí, como é que faz? Eu não tinha a mínima ideia de como fazer, mas eu queria aproveitar aquele engajamento do aluno para fazer o projeto, né? Aí eu fui pesquisar como que era um sistema, enfim, de captação de água e transporte dessa água para um outro lugar, né? De contenção. E aí a gente usou recursos de eletrônica mesmo, né? Criando mini barragens ali com Arduino, programação, abre com porta, fecha com porta. Mas isso tudo nasceu, né? De um questionamento desse aluno, né? Do perguntar, né? Aquilo que o Paulo Freire falava bastante, né? Da pedagogia da pergunta, né? De eles se questionarem, questionarem o professor, né? Às vezes o professor não tem resposta, não tem vergonha nenhuma com isso, ele vai pesquisar também, né? E pesquisa junto com o aluno, então... e aí a tecnologia, ela entra, né? Ela, lógico, tem um poder de encantamento gigantesco, né? Se a gente pensar que uma comporta pode se abrir sozinha para conter ou para liberar a água, né? Uma força gigantesca, existe sim, né? Mas por trás de toda a tecnologia tem o ser humano, né? Foi um ser humano que fez os cálculos para aquela tecnologia se desenvolver, né? Então, desde dos árabes antigos, dos gregos antigos, já tinha matemática desenvolvida para isso, né? Infelizmente, né, no século XX, a máquina computacional do Turing, do Alan Turing, deu certo, né? Uma espécie de
uma coisa totalmente teórica que depois foi colocada em prática e ajudou a vencer guerras, né? Tá ajudando a gente com problemas como fome, né? Criando outros problemas como vigilância, como, né, acesso de dados indevidos, mas isso tudo são questões éticas que a gente está trabalhando. Mas o que eu quero dizer, né, do encantamento é que sim, a gente tem que deixar a criança se encantar pela tecnologia, mas explicar para ela que quem criou aquilo foi um ser humano, né? E que ela, como um ser humano, ela tem o total poder, necessidade, né? Não vou dizer um dever, porque nem todo mundo vai se trabalhar para essa área, ela tem que saber que a tecnologia está lá, mas o que eu quero dizer é que, assim, ela, como um ser humano, ela pode criar a tecnologia dela, né? Para isso existe, né, o software aberto, existem os Arduinos, existem as impressoras 3D, né, as coisas open source, e a gente, né, com os professores e nas minhas aulas, eu trago bastante de repensar a tecnologia, né? Como é que eu faço a tecnologia trabalhar para mim e não eu trabalhar para ela, né? Jean, eu tenho aqui uma outra pergunta para você do Benê Moreno. Ele perguntou, porém, o professor precisa ter conhecimento das ferramentas para poder interagir com a classe, com a sala de aula. É isto? Sim e não, Benê. Se você, né, eu lembro das vezes que nas aulas presenciais e também agora nas aulas remotas, né, quando você chega para o seu aluno e fala, né, para aquele mais sabichão, fala, ó, agora baixa para mim um gestor de arquivos e compartilha o arquivo comigo. Ele não vai ter a mínima ideia do que você está falando e vai ser difícil para ele, né? Assim como é difícil para o professor entender o que eu estou falando agora, muitas vezes, né? Mas isso tudo pode ser superado, né? Quando a gente entende a máquina como um suporte do nosso trabalho, como uma ferramenta para a gente, né? Então, e como é que você pode fazer isso? Fazendo uso dela diariamente, né? Então, se coloque no dever todo dia de baixar um aplicativo que você não conhece e fuçar nele, reserve aí 10, 15 minutos do seu dia para isso, né? E você vai criar uma rotina, né? Vai criar uma fluência nesse letramento, tão famoso letramento digital que a gente está falando, que você vai começar a conhecer coisas que, assim, são muito iguais nos aplicativos, nas tecnologias. Todas vão ter um botão de abrir e fechar, é básico, né? Todas vão ter, né? Se você pegar um editor de imagens, todos vão ter um que recorta e cola, todos vão ter um que deixa preto e deixa colorido, né? Deixa escuro, deixa colorido. Então, isso é meio que padrão de software. E você vai começar a perceber essas nuances, né? Mas é claro que para isso você precisa ter essa atitude de diariamente mexer, né? Diariamente tentar se colocar nesse desafio, né? E ficar familiar para você, né? Perder o medo, acho que esse é o primeiro movimento, né? E saber que ela tá para te ajudar e não para te atrapalhar e muito menos para pegar o trabalho, né? Às vezes os professores, às vezes com receio, nossa, a tecnologia vai pegar meu trabalho. E quem trabalha seriamente com isso sabe que não é por aí, né? Eu acredito que o que você está falando vai dar gancho para a pergunta que eu ia te fazer, que era o seguinte, que a grande dificuldade dos usuários quando o assunto é letramento digital. Então, você que geralmente deu palestra, acompanhou muitos professores, muitos educadores, quais foram as maiores dificuldades que você conseguiu identificar nesse processo de letramento digital? Tanto para o educador quanto aquela pessoa também que não tinha tanta familiaridade com as tecnologias, mas buscava conhecê-la. Eu acho que, assim, tem uma barreira, né, que a gente vive da educação brasileira, que é o acesso, né? Então, o acesso a computadores, o acesso à tecnologia, seja ela física, né, ter o computador na escola, ter um dispositivo móvel na casa dos alunos, né? A gente está vivendo a pandemia agora, a gente vê os problemas que tem. A segunda questão é a conexão, né? Está muito claro para a sociedade, para nós, educadores, que a internet, a conexão, né, por internet é quase que uma necessidade do cidadão. Então, isso tem que estar no nível de outras necessidades, né? Então, a necessidade de eu me comunicar, a necessidade de... enfim, são coisas básicas que o cidadão precisa ter, né? Quando a gente conseguir resolver essas questões, né, a gente vai poder falar de igual para igual para os nossos educadores
e dizer que, olha, professor, a gente precisa que você vença o seu medo da máquina, né? A gente precisa... eu estou aqui generalizando, né? Mas, assim, o que eu mais sinto é que eu não consigo mudar as pessoas, né? Eu não consigo mudar o jeito que ela pensa. Eu posso, no máximo, dar uma dica, né? Mas se a pessoa não está aberta à mudança, é muito difícil, Ale, Carla, mudar a maneira Uhum. como a resistência dela, né? Então, eu já tive casos, assim, de dar formação para 100 professores e tinha 2 ou 3 que não queriam estar ali, né? E eu falava, olha, vocês não precisam estar aqui, né? Eu dou presença para vocês, eu dou o certificado, né? Vocês podem se retirar se vocês quiserem, né? Não precisam estar aqui, né? E quando eu fiz isso, parece que a resistência sumiu, né? A resistência parou, porque eu entendi o que eles estavam sentindo e eles me entenderam também enquanto educador e foram super educados, não saíram da sala, permaneceram lá e eu tenho contato com essas pessoas até hoje, né? Que elas venceram um pouco essa barreira, né? Por uma atitude até um pouco séria, né? Brava minha de falar sério com eles, né? Então, acho que não tem... O maior obstáculo é a gente mesmo, né? A nossa cabeça de não estar aberta, de não entender, né? O pouco que eu trouxe aqui, que esse mundo que está acontecendo, né? De dados, de informação, de carro autônomo. Então, não dá mais para a gente se fechar, né? Eu costumo ter a língua bastante afiada, mas quando em dias que eu estou um pouco mais brabo, eu costumo falar que a gente não pode voltar para a caverna, né? E é um fato, a gente saiu da caverna, né? O Platão falava que quando a gente saiu da caverna, né? A luz era tão forte que cegou. Então, assim, a gente saiu, tá um pouquinho cego ainda, tá entendendo o que está acontecendo ali, né? No mundo das ideias, a tecnologia, as pessoas, a civilização está avançando graças ao ser humano, né? Então, a gente tem que pensar de maneira bastante progressiva, né? Não ser um negacionista da ciência, não ser um negacionista dos avanços que tivemos, né? De achar que a gente está na Idade Média, de que não tem que ter uma vacina, de que, enfim, não tem que ter voto digital, tem que votar no papel. Acho que isso tudo são coisas que a gente vai superar e a ciência, né? A Inglaterra acabou de mostrar para a gente, já vai aplicar vacina, então eu vejo alguns avanços aí que tem a ver com essa mudança de perspectiva que envolve o nosso professor também, né? Sim, essa questão do questionar, né? A gente precisa questionar de fato, a gente precisa refletir e ver o bom senso, né? Eu sempre também falo essa questão, você precisa conhecer sempre os dois lados da moeda para você saber identificar o que é o que e para depois até mesmo você poder falar se aquilo é coerente ou não se realizar. Então, nós, enquanto educadores, a gente não pode simplesmente ouvir uma única opinião e acatá-la. A gente precisa sempre ver as duas opiniões, pesar na balança, ver o bom senso, né, pessoal, que é o melhor coletivo, enfim, para todos, e assim tomar uma decisão mais coerente. E aí, isso aí já dá gancho para a próxima pergunta que eu vou te fazer. Por exemplo, eu sou um diretor de uma escola. Como que a minha escola pode ter profissionais que sejam letrados digitalmente? É difícil, né, assim, a gente encontrar o profissional ideal, né? A gente sempre fala, contrate pelo perfil, pelo perfil que aquela pessoa tem enquanto valores, né, enquanto características humanas, né, e treine a parte técnica, né? Então, não existe o profissional ideal. Mas, assim, de tudo isso que a gente está falando, né, a gente pode resolver com uma coisa muito simples, que é formação de professores, né? O Ale da formação de professores, a Carla da formação, a Classmaker da formação. Então, isso é importantíssimo, gente. Se você é um diretor e está me ouvindo, se você é um coordenador, dê muita atenção à formação do seu professor, né? Quando envolve a tecnologia, não só o instrumental, não só ele aprender a mexer hoje, né, na ferramenta de edição de texto, na ferramenta de edição de apresentação, né? Ele vai precisar disso, sim, é um fato, mas ele vai precisar entender que, no caso da tecnologia, quem é que vai criar a tecnologia que vai vir, né? Será que a gente vai ficar refém de tudo isso que está acontecendo, de roubarem dados, de achar que, né, que a máquina veio substituir o ser humano, né? A tecnologia é muito mais que isso, né?
Então, é necessário ter, para 2021, você ter um plano muito bem estruturado da formação de professores, de uso das tecnologias, né, do uso crítico e criativo dessas tecnologias, né? Então, aí eu me pego com diretores me falando, nossa, mas eu tenho meu cronograma de formação, de reuniões com os professores muito apertado. Tem, né? É um fato, sempre foi muito apertado. Só que imagina que esse ano você não deu prioridade você não colocou a tecnologia como uma das prioridades e você teve que, de uma semana para outra, todo mundo ter aula via celular, né? Usar um computador e ninguém sabia, né? Então, significa se você não atualizar suas prioridades em relação ao que é necessário ao seu professor, né, munir ele das ferramentas para que ele possa fazer o trabalho dele enquanto educador, fica muito mais difícil, você só aumenta a resistência, né, cada vez mais os professores vão achar que o computador só vai dar problema, e vai dar problema, né, uma máquina, né, se a gente que é um ser humano dá problema, imagina uma máquina. Então ele precisa entender que existem, quando você trabalha com tecnologia, existe o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, né, a máquina pode funcionar, pode não funcionar, pode ser que uma coisa super simples para mim, pode ser mega complexo para o Alê e para a Carla, né? Então você tem que equalizar, começar com, né, a coisa mais básica, vamos ligar o computador, vamos fazer um login, vamos criar uma conta, vamos armazenar um arquivo, e aí você começa a ver que dentro do seu núcleo de professores, às vezes tem um que já tem uma facilidade, e você pode pedir para que ele dê um depoimento, e ele conte um caso de que ele deu em sala de aula, e todo mundo vai aprender com outro professor, não é alguém externo, né? Não é eu chegando lá e falando que é legal, enfim, é ele aprendendo com um colega dele, isso é muito poderoso, né? Então, são algumas coisinhas mas acho que o principal é assim, ele ter ali no cronograma dele de 2021, olha, eu preciso ter aqui, né, tem que ter a formação da área específica, tem que ter a formação que ele sempre teve, mas ele tem que arranjar mais um espaço para a tecnologia, né? Senão fica cada vez mais difícil. Nós temos aí uma fala, né? Que existem 2 pontos que são excludentes, né, para os educadores agora a partir de 2021. A gente tem as tecnologias, não dá mais para viver, não dá mais para o professor, que nem a gente sempre fala, eu também falo muito isso, que não dá para você voltar para a caverna. A gente chegou num ponto da curva que ou você entende de tecnologia, não dá para falar que você só tem um celular e atende quando ele toca. Não é mais disso que a gente está falando. E a questão do bilinguismo, né, do inglês, que agora entrou para o currículo. Então, realmente, o professor que não tiver proficiência, não buscar essa formação, ele vai ter muita dificuldade no mercado de trabalho, como já está acontecendo, né? As dificuldades que os professores estão enfrentando, né? Vários deles comentam isso daí comigo e realmente, mesmo que se você não tem essa proximidade, né, que a gente está comentando com tecnologia, a gente precisa entender que algumas coisas são primordiais. O aluno que está vindo agora é da geração Z. Então, se você não começar a trabalhar com ele lá do comecinho, eu já não estou nem falando dos nativos digitais, tá, gente? Que é da década de 80. Não é nem mais desse que eu estou falando a partir de 2000. Então, você tem aí os seus alunos que estão começando aí no ciclo básico, eles têm que entender, quando eles fazem pesquisa na internet, o que é um direito autoral, posso pegar foto, não posso pegar foto, é a cidadania digital, como você respeita o próximo, a ética, né? Então, veja como todas essas questões são importantes, né, para a gente conseguir tá levando. E o gestor tem que ter um olhar diferenciado nisso. Eu acho que muitas vezes não adianta, você tem que arrumar um tempo dentro do seu planejamento pedagógico, porque, gente, é uma necessidade. Tá? Agora nós não estamos mais falando de oferecermos algo mais, né? Porque a fala das escolas era isso, nós oferecemos algo mais, nós temos algo mais. Agora, gente, é uma necessidade. Tá? Então, quem não se aperfeiçoa, quem não está dentro desse cenário, dessa contextualização de conhecimentos prévios com recém-adquiridos, vai ter dificuldade no mercado de trabalho. E automaticamente a escola vai ter dificuldade de se manter também. Né? Exato, Carla. E a gente está aqui falando, né? E eu esqueci de uma coisa super importante, Carla. Eu não posso deixar de mostrar as referências bibliográficas, né? Porque eu não inventei isso, a gente já falou sobre isso, né?
Então, vocês estão Maravilha. vendo aqui, eu posso depois mandar por e-mail, mas são todas essas pessoas que eu consultei, né? O Miguel, o Alden, Lyncher, a Fazenda, o Levi, a Santaella e o Salem, né? Posso mandar isso por e-mail, depois deixo com a Lê, mas é só para entender o quanto a gente tem que, muitas vezes, dizer o óbvio, né, Carla e Ale, Sim. nesses tempos que estamos vivendo, né? A gente não pode dar margem para nenhuma dúvida e entender que, assim, não tem milagre, né? Se o diretor não colocar isso uma prioridade, né? Dar essa formação para os professores, se o coordenador não ficar no pé do diretor, né? Os professores também não ficarem no pé da direção, isso não vai acontecer. Então, tem que ser um compromisso, né? Vai ser melhor para vocês, né? É um investimento, então é por aí que a gente tem que pensar, né? Maravilha, Jean. Gente, é o seguinte, antes de eu passar para o Jean novamente, para ele se despedir e deixar uma mensagem final aí para todos vocês educadores, eu quero reforçar com vocês rapidamente que amanhã a gente começa aí o curso, são 3 encontros, né, que são um curso de 3 encontros aí para vocês. Eu já estou recebendo e-mail, já tem gente se inscrevendo, já foram lá e já clicaram e já estão preenchendo os dados que o curso começa amanhã. Eu estava respondendo o pessoal aqui. Maravilha, gente. Então, o curso vai ser amanhã, tá? Sobre gamificação. Então, aí, nesse curso, eles vão ser 3 encontros, onde o primeiro encontro vai ser amanhã, onde a gente vai falar sobre o círculo mágico, tá? Depois vem o próximo encontro aí em janeiro, no dia 12 de janeiro, e depois o terceiro e último encontro no dia 2 de fevereiro. Após você realizar lá, após você realizar os 3 encontros, né, você assistir os 3 encontros, coloca lá um oizinho para a gente lá no chat, estou aqui, estou presente, a gente vai emitir os certificados e enviar para vocês, tá ok? Além disso, vocês também têm que colocar lá, ó, clicar no link que a gente vai colocar no chat para você se inscrever ali também, para a gente ter seus dados. Então, se inscreva no canal da Classmaker Educação lá no YouTube, preencha o formulário de participação que a gente vai liberar para vocês durante o curso, e após isso, você pega esse certificado aí para você coloca aí no seu currículo, coloca aí na sua rede social, mostra aí para o seu diretor, enfim, onde você for, que você vem procurando se especializar nas áreas das tecnologias educacionais, tá ok? Bom, além disso também, para você que assistiu essa live, gostou dessa live, vem gostando dos temas que a gente trouxe aqui e quer se aprofundar ainda mais o seu conhecimento nas edtechs, educação e tecnologia, nessa área aqui, você pode acessar o nosso site da Classmaker Educação, clicar lá, ó, em www.classmaker.com.br. Você vai acessar aí diretamente o site da Classmaker Educação, onde você encontra a home com nossos serviços, projetos sociais que a gente se envolve. Vai aparecer um pop-up aqui para vocês rapidamente, que é para vocês preencherem essa enquete, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre vocês, tá ok? Aí vocês fecham aqui. Aqui tem os projetos sociais que a gente fez, o projeto de Mariana, a qual a gente chegou a ser premiado aí junto com a Unesco, né, Carla? Na reconstrução de Mariana, utilizando o Minecraft. Fala um pouquinho desse projeto para a gente, por favor, Carla. Esse projeto da cidade de Mariana, ele foi realizado, né, ele foi feito por ocasião do rompimento da barragem, lá no Fundão, em Bento Gonçalves, né, em Minas Gerais. E aí, quando aconteceu tudo isso, foi em 2015, foi em novembro de 2015, quando foi no mês de dezembro, eu gosto muito do Minecraft, eu jogo bastante Minecraft, e aí eu descobri que tinha um projeto bem bacana da Mojang, que era o Block by Block. É um projeto da Dinamarca, em parceria com a ONU, com a Unesco, e que fazia a revitalização das áreas, das comunidades mais carentes, revitalização de espaços culturais, tem diversos movimentos, né? E aí eu falei, poxa, eu acho que a gente, né, enfim, precisava criar alguma coisa para colocar um pouco o Brasil nesse norte, né? E aí eu iniciei um projeto para fazer uma cocriação virtual da cidade de Mariana, em Minas Gerais, e reconstruir a cidade toda, mas com base em quê?
Pesquisando, eu descobri que a cidade teve um abandono muito grande em função daquilo, né? A parte empreendedora se afastou da cidade, a cidade tinha locais que estavam abandonados e não tinha condições de revitalizar esse local, estava precisando de um olhar, né? E dentro de tudo isso, eu falei, eu vou trabalhar aí com um grupo de alunos no contraturno, então eu iniciei esse trabalho envolvendo Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio e Ensino Superior. Então, nós tínhamos um trabalho aí, nós trabalhávamos 2 vezes por semana na parte da tarde, às sextas-feiras à noite a gente se reunia, eu liberava o servidor para o pessoal, todo mundo fazia uma criação, então a gente tinha crianças de 7, 6 anos trabalhando, mas e aí eu escutava, poxa Carla, mas dá certo, gente, dá muito certo. Dá muito certo porque o ambiente tem uma autopoiese muito grande, a produção, a produção de conhecimento, ela é muito rápida, né? Então, eles interagiam, eles conversavam, e esse projeto ele foi finalizado agora em maio de 2019. E nós fizemos a construção completa da cidade de Mariana. Foi um projeto desafiador, porque nós não tínhamos imagens atualizadas. Eu precisei entrar em contato lá com as prefeituras em Minas Gerais, obtive muitas imagens através de drones, que eu consegui das áreas, né? E fizemos uma proposta sustentável para a cidade. Principalmente relacionada à parte da energia elétrica. No próprio mapa do Minecraft, foram instaladas as placas solares. O Minecraft, como ele tem a questão da temporalidade, ele tem manhã, tem noite, tem dia, enfim, nós alimentávamos a energia da cidade virtual. Então, quando chegava a noite, a cidade toda se acendia. E nós colocamos, assim, pontos muito importantes para poder fazer isso, revitalizamos a praça principal, foi criado um museu virtual, com a foto de todas as crianças que participaram no projeto ao longo de todo esse tempo. E era uma área que eram os antigos shoppings que fecharam, a área ficou desativada. Claro que isso daí está sendo feito virtualmente, tá? Então, nós tínhamos as fotos das crianças com o nome delas, tudo autorizado pelos pais. E é um projeto fantástico, né? Nós temos um vídeo lá no YouTube, no canal da Classmaker, que mostra esse projeto, assim como um projeto que foi realizado para o secretário de Educação de Portugal. Ele veio conhecer o projeto da cidade de Mariana, em um simpósio que eu apresentei lá na Universidade Metodista, São Bernardo do Campo. E aí, nessa visita dele, ele falou, olha, eu quero colocar um desafio, né, para você, né? Aí ele falou, nós temos o Castelo da Pena, em Portugal, que é um ponto turístico muito importante, e ele está desativado, está destruído. A nossa sala, que tem a parte dos quadros do museu, está tudo abandonado, e eu quero ver mesmo se vocês conseguiriam estar reconstruindo o Castelo da Pena. E aí a gente iniciou esse projeto, pegou exatamente aquela semana lá da greve dos caminhoneiros, né, que a escola parou, estava com dificuldade por causa de combustível, tudo, e aí novamente subiu um servidor e nós trabalhamos na construção do Castelo da Pena, fizemos uma reconstrução. Alex, abre aí que a gente passa para o pessoal, tá lá embaixo, lá nos últimos. Vai descendo lá que tá nos últimos. E assim, eu sempre coloco, que nem na cidade de Mariana, eu sempre coloco uma imagem real no canto superior esquerdo. Que aí a pessoa consegue ver como que estava realmente a cidade e o que nós fizemos de modificação. A gente recuperou todos os pontos turísticos, mantendo todas as características. E a mesma coisa foi com o Castelo da Pena, né? Mantivemos toda a arquitetura, a parte que remetia muito ao período bizantino. Nós trabalhamos, eles tinham muita coisa da parte dos orientais, né? Que desenvolviam nas abóbodas das torres. Fizemos a reconstrução das obras, pegamos todos os detalhes e a gente só tinha imagem de drone também. Né? Nós não tínhamos imagens atualizadas porque o castelo está fechado, já estava fechado há um bom tempo para a reforma e não conseguiam finalizar, né? Então, agora vocês vão dar uma olhadinha, tem lustres lá dentro maravilhosos, né? Que eram desde aquela época e nós reconstruímos isso, a gente levou todos os dados do castelo, nós mantivemos de forma fidedigna todos os detalhes, tudo em torno disso, né? Mais legal, né, Carla? Que agora você, professor, imagine você construindo isso com seus alunos. E não é impossível, e não é nenhum bicho de 7 cabeças.
E não tem aquele negócio de falar, eu não consigo, nossa, eu respondo o e-mail daquele jeito porque eu não sei. Olha, vejo o Benê Moreno que está aí na live com a gente. O Benê fez o curso, né, de construção de mundos virtuais, e o Benê, inclusive, ele me mandou o trabalho dele, né, um trabalhinho aí alinhado com o plano de ensino. Ele fez a reconstrução com os alunos dele, ele é professor de música, Jean. E ele construiu, Benê, você me corrige se eu tô certa, é a casa do Vila Lobos, é isso que você fez, Benê? Ele tá aí assistindo? Pra gente. E detalhe, o Benê é um professor da melhor idade. Você já entendeu? Então, cara, é uma pessoa que, de fato, o profissional ele precisa estar disposto para inovar na educação e realmente ele consegue construir várias coisas maravilhosas. Mas, bom, vou mostrar para vocês aqui também, voltando aqui no site rapidinho, vocês entram na aba de cursos, vocês conseguem ver todos os cursos da Classmaker Educação, os quais a gente tem disponíveis aí para você se aprofundar no conhecimento. É só entrar em contato com a gente. Bom, Jean, eu vou passar para ti. Deixa eu só mostrar para o pessoal rapidamente aqui, ó, escrevendo aqui Classmaker Educação, já vai aparecer o logo da Classmaker aqui, ó, e olha só que já está aparecendo para mim, não sei se para você também já vai aparecer desse jeito, tá ok? Mas já aparece aqui, ó, a nossa live de amanhã, quer dizer, o nosso primeiro dia do curso de amanhã. Então tá aqui, ó, Círculo Mágico, você clica aqui, ele já tá aqui, ó, só esperando para você assistir a aula de amanhã, tá ok? Às 9h. Vocês podem clicar no sininho também para ser avisado quando estiver começando, tá? A aula. Então já vai direto para o aviso de vocês. Ó, o Benê tá confirmando, foi a casa de Vila Lobos. Ele fez com os alunos dele de música, tudo pitiquinho, tudo pequenininhos do Fundamental 1. E ele falou assim que ele arrasou, né? Porque ele já chegou falando, não, nós vamos fazer uma construção, vamos fazer um trabalho com Minecraft, os alunos assim, sei que nós vamos... Sei, sério mesmo, professor, que você vai trabalhar com Minecraft com a gente? E ele trabalhou... Não acreditaram. E ele fez, é que eu não tenho aqui agora um mapa que ele construiu, eu não tenho com ele aqui. Ele tá no Facebook, né, que ele compartilhou. Mas, gente, ficou fantástico o trabalho dele. Então, veja, é só você querer. Quando você quer fazer as coisas, quando você quer aprender, open mind, gente, open mind, mente aberta, a gente consegue fazer tudo. E o que é melhor, a gente consegue engajar os alunos, né? Isso que é muito importante, os alunos gostarem do que você faz, né? Certo. Bom, gente, eu já vou passar para o Jean, ele vai dar a mensagem final para vocês aí, depois eu... não sei, Carla tanto faz, o Carla se faz primeiro ou eu depois a gente vê isso. Mas primeiro, Jean, é contigo. Deixa sua mensagem para a galera que você sente aí, que você está sentindo de deixar aí para os professores, para os educadores. Lembrando que, às vezes, tem muitos pais também assistindo, tio, tia, avó, enfim. E, Jean, mais uma vez, brigadão, muito obrigado mesmo pelo nosso convite. Você sabe que o Jean estava comentando, né, lá do pessoal do jogo, que virou um ponto a casa dele. Vocês sabem que aqui na minha casa aconteceu a mesma coisa, né? Eu tenho alguns anos a mais do que o Jean, e na época que eu comecei a jogar videogame, eu não sei se o Jean vai lembrar, se ele já estudou a história, né, dos dos consoles, eu ganhei da minha mãe e do meu pai um console de videogame que era da Intellivision. Gente, é muito antigo, era Intellivision. E eu lembro que os 2 primeiros jogos que eu joguei foi o Pitfall e o Burger Time. Então, aqui na minha casa, juntava uma galera para jogar assim na sala, a gente arrastava todos os móveis, ficava todo mundo sentado, e a gente fazia assim partidas monstro com o Burger Time, aquele que você vai andando em cima do sanduíche, juntando, né, o hambúrguer e o Pitfall para você poder passar. E a gente fazia aposta, a gente regava a rodada de pizza com refrigerante. Gente, é uma coisa assim, né? É quem passa por todas essas etapas, né? A gente começa a jogar, e eu sei que era a mesma coisa a mesma coisa que agora, viu, gente? Era uma briga danada por causa daquele videogame. Porque meu pai falava assim, chega, acabou essa história, vamos todo mundo embora pra tua casa, que vai embora que nada. Quando ele virava as costas que ele ia dormir, todo mundo tava enfiado de novo, ligava o videogame e começava tudo de novo, gente. Então, assim, muda a idade, muda o local, muda a geração, e a gente continua.
né? A gente continua porque, né, a nossa mente já tem uma coisa própria do ser humano, né? E a gente, né, a gente vai fazendo. Foi a mesma coisa que começou com Minecraft. Eu queria, né, eu pensava assim, por que o meu filho Serguei joga tanto Minecraft que ele não larga isso, né? E começou isso foi em 2011. Então, nossa, por que Minecraft? Não sei o que. Aí um dia eu sentei pra ele, aí eu falava assim, nossa, mas eu sempre mexi com Lego, né? Eu trabalho com robótica desde 2005 com Lego. E aí eu descobri que tem uma história, né? Do Lego e do Minecraft. Né, o Notch, quando criou, ele era um admirador do Lego, ele brincou muito com Lego, foi quando ele desenvolveu o Minecraft. E tem todo um estudo de psicologia em cima disso. Por que o cara faz um sol quadrado e acha que é lindo, né? Porque o sol são 4 blocos amarelinhos. Se a gente não for colocar a mod e os pacotes de textura, mas é isso, né? E empilha bloco, tira bloco, e vai daqui, vai dali. Por que isso daí acontece, né? Tem todo um estudo de psicologia por causa disso, e realmente, né, o Minecraft ele tem um fascínio muito grande, né? E indo além disso, os games têm um fascínio grande, né? O pessoal, quando começa a jogar, você fala, né? As pessoas estudam elementos dos jogos, elementos dos games, as mecânicas dos games. Então, gente, é um universo tão vasto, ele é tão rico. Ele tem tanto a contribuir para a pessoa. Agora, lógico, né? Tem tudo aquilo que o Jean falou, né? O professor ele tem que estar disposto a isso. A escola tem que entender que isso é necessário. E eu também já passei pela mesma situação do Jean. Eu tive professores que, quando eu fui apresentar o projeto de Mariana, professores de História e Geografia que levantaram, né, da formação e foram embora. Eu não tive tempo de falar, Jean. Eles levantaram e foram embora. Eles falavam que estávamos, enfim, afundando com a disciplina. É isso que eu ouvi. E olha que eu era coordenadora naquela escola, hein? Eu ouvi. Foi. Essa cara que você fez foi a mesma que eu fiz quando eles viraram e foram embora. Falei, meu Deus, só faltou a carinha assim, entendeu? Mas eu já ouvi isso. Então, são situações que realmente que a gente coloca. Eu sou que nem o Gianni, às vezes quando eu tô muito bravo, eu mando todo mundo pra caverna. Aí quando eu tô bem no dia seguinte, eu tiro a pedra da caverna e falo, tá bom, gente, sai da caverna. Falei assim, sai que aqui fora tem um óculos de sol pra vocês, relaxem. Tudo vai ficar bem. Mas, bom, tá bom, Jean. Eu só queria acrescentar isso daí, vai só incluir isso daí no bate-papo. Carla. Excelente, acho que parabenizar o professor, né, que você comentou. Sim, sim. Super esforçado, né, entender que ele é um ser humano de carne e osso como a gente, né, não colocar nele a capa de um super-herói, né, que na verdade a gente precisa de seres humanos, não de super-heróis. Sim. Né? E acho que ele, como ser humano, mostrou que é possível, né. E agradecer você, Carla, agradecer o Alessandro, né, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo de levar, né, esses assuntos todos para todo mundo, né, enfim, deixar isso aberto e disponível, né. Um comentário muito curioso, né, o Mike Not Person, que é o cara que criou o Minecraft, o protótipo do Minecraft foi feito numa Game Jam, que é aquele que eu comentei, né, que é uma maratona de 48 Sim. horas de desenvolvimento de game. E aí ele ficou fascinado e a coisa começou de lá. Eu descobri isso quando eu fiz a minha primeira Game Jam lá em 2011, né? E o Mike Not Person era um dos mentores e foi super legal. Enfim, depois o Minecraft se tornou essa coisa fantástica que é hoje, né? E, enfim, agradecer, né? Mais uma vez, super obrigado. Deixar uma mensagem para o professor e para o coordenador que está ouvindo a gente aqui, de que é possível, né? É possível trabalhar de maneira séria, de maneira efetiva e com bastante resultado quando fala em tecnologia. Tem que ter um pouco de paciência, né? Bastante força de vontade, porque o resto acontece, né? Então, muito obrigado e obrigado para quem está acompanhando a gente. Bom, eu já vou deixar aqui no ar, eu já vou até abrir um convite para o Jean. Nós temos aí uma série de eventos, né? Aqui na Classmaker Educação, que é o Open Mind da Educação. Então, a gente realiza o Open Mind com alguns convidados, que é um bate-papo, né? Então, a gente procura o quê? Mostrar que nós conseguimos interagir com essas pessoas e trazer um conteúdo bacana, né? E aí você já fica convidado pela Classmaker Educação para participar pelo Open Mind na Educação. Nós fizemos um agora, e aí nós vamos estar fazendo outro em janeiro.
E a gente gostaria que você fosse um desses convidados para estar aí participando. São painéis, né, que a gente faz. O pessoal sugeriu, falou, não, a gente quer um negócio com painel, queremos que discutam, tal. Discutam de uma maneira construtiva, né? E a gente fez o Open Mind na educação, cujo o nosso painel era sobre a sala de aula. Então nós falamos muita coisa, a gente teve comentários, nós tivemos aí psicólogas especialistas em educação inclusiva, o próprio Benê Moreno, ele também estava aqui, o Elis Melling também estava falando, que já fez live com a gente sobre metodologias ativas. Então, assim, eu já gostaria de abrir um convite para você, lógico, sendo possível dentro da sua agenda, quando a gente for fazer. A gente está fazendo uma data, eu acho que vai ser bem interessante, vai ser bem bacana, tá? Então, sinta-se convidado aí pela Classmaker e pelo nosso público também. Alex. Muito obrigado, Carla. Eu fico muito feliz pelo convite, quero muito aceitá-lo, mas me confirma, por favor, a data. Eu estou no final de um doutorado e se eu não escrever a minha tese, a minha orientadora vai cometer um crime. Então, te entendo completamente. Mas eu tenho muito interesse, obrigado pelo convite. Ok, então. Alex, já gente, terminou? Sim, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação do Jean, muito obrigado a vocês que assistiram a nossa live, compartilhem ela, porque é conhecimento é importante que ele seja compartilhado para que outros educadores também tenham a oportunidade de ter os insights que vocês estão tendo e que coloquem em prática, de fato, os recursos tecnológicos a favor da educação. É uma ferramenta que ela não veio para tirar o emprego de ninguém, gente, ela veio para agregar valor e conhecimento e facilitar aí o processo de ensino e aprendizagem, tá ok? Então, tchau para vocês, brigadão. Carla, tchau, brigadão gente. Pela companhia, tchau. Tchau, boa noite, gente, tchau.